Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E aqui, se você for um homem mimimi, frágil, esse episódio não é pra você. Agora, mulheres, peguem seus maridos e trazem pra cá. Namoradas, também é muito importante pra você. Hoje a pauta é sobre masculinidade e o convidado de hoje é o psicoterapeuta Gustavo Cury. Caríssimo, muito obrigado por vir a esse episódio. Que isso, cara. A alegria é nossa de estar aqui, né? Desenvolvendo mais um trabalho junto. É um prazer colaborar um pouquinho. Gustavo, cara, não dá. Eu te trouxe aqui principalmente pra gente tentar resolver um problema da sociedade contemporânea. Nós vamos ajudar as mulheres, mas falar sobre homens. O que é masculinidade hoje? Sabe por quê? Porque tem uma crescente muito grande sobre... Cara, não existe homem mais no mercado, disponível, ou todo mundo é tóxico ou abusador. Como que você, como psicoterapeuta, pode definir essa situação? Olha, primeiro, antes de mais nada, longe de mim querer fechar alguma questão sobre isso, porque é uma discussão que está em pauta, né? O que acontece na contemporaneidade é que o homem sofre de uma crise de identidade. É exatamente isso que você está relatando, né? Então é óbvio que muitas coisas do passado deveriam ser revistas, né? O movimento feminista ele tem sim o seu lugar, né? Desde que seja o feminismo bem compreendido, e a gente fica até num lugar difícil de falar isso aqui, porque gera muita conversinha para lá e para cá, né? Mas essa ideia da equanimidade social entre homens e mulheres, isso é muito importante. Mas isso nunca vai querer dizer que homens e mulheres são iguais, né? As naturezas são diferentes, elas são complementares. Então, o problema maior do nosso tempo é que todo esse movimento social está repercutindo como uma certa inimizade, né? A partir do momento que a mulher fala não preciso de homem para nada e o homem fala não preciso de mulher para nada, a coisa começa a complicar. E aí vem os homens que querem acertar, né? Cara, isso que você falou, todo homem é abusador, todo homem é narcisista perverso, né? E feito assim, esses diagnósticos com posts de Instagram... Para você ter uma ideia, segundo o DSM, que é a nossa referência de doença psiquiátrica, né, Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, o índice de perversidade em seres humanos é em torno de 1,6%. Né? Então, assim, é impossível que tenha esse tanto de narcisista perverso por aí. Né? Agora, o que está acontecendo com o homem? Como os valores foram questionados? Né? Principalmente quando a gente começou com uma conversa, né, da mulher ter mais o seu lugar, do empoderamento feminino. É um movimento, obviamente, importante, mas começou a acontecer uma certa opressão masculina, né? E que a gente fala, até de falar no assunto já gera resistência. E se a gente for parar para pensar, é um modelo muito similar ao do machismo. Porque o que aconteceu? A mulher que se empoderou de uma forma distorcida, ela vai na direção do homem querendo controlar, né? O homem que se sujeita a isso, ele é submisso, o que não se sujeita a isso muitas vezes é tratado como abusivo, né? E aí ela mesma daqui a pouco reclama da fragilidade que o homem está apresentando, né? Então eu preciso falar da minha fragilidade, mas se eu falo da minha fragilidade dá problema. Eu recebo pessoas no consultório, homens, né, que eles não sabem como se comportar mais. É isso que está acontecendo agora, né? Então teve um que falou comigo, por exemplo, poxa Gustavo, eu tô solteiro, eu conheço uma mulher, eu levo num date, eu nunca sei se eu tenho ou não que pagar a conta, porque cada um fala uma coisa. O que ele desenvolveu de postura? Ele sai com a menina e fala assim, como é que eu faço que eu não te ofendo? Eu quero pagar. Aí você para pensar nisso e fala assim, gente, uma coisa tão simples, né? Até para pagar a conta você tem Até para pagar a conta você tem que tomar cuidado. Medo do cancelamento. Medo do cancelamento e mais, cara, é medo de processo, é medo do cara ser incriminado. Eu atendi uma situação, né, que a ex-esposa do cara, na dificuldade de aceitar a realidade dele não querer retomar o relacionamento, ela o difamou, isso gerou ela entrou com um pedido de medida protetiva, ele teve que revogar esse pedido de medida na justiça e entrar com uma medida protetiva contra ela, e isso demorou em torno de 6 meses, só que ela fez isso em nível público, né? E o cara tinha um trabalho que exige público. Então ele perdeu praticamente todos os clientes, é um caminho que não tem volta, por mais que ele tenha conseguido resgatar ali a honra dele de certa forma, né? Então assim, tem virado um dificultador, porque tem muitas mulheres abusando dessa situação. Mulheres também abusam, né? Só de falar isso aqui, às vezes a pessoa já vai me crucificar. Assustam, né? Né? Então olhar para um cara que nem eu, com essa carinha que eu brinco assim, né? É a carinha do estereótipo do cara todo errado, né? Hétero, cis,
né? Branco, bombadinho, tatuado, jiu-jiteiro. Ninguém olha assim e fala que é psicoterapeuta, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, por colocar uma determinada opinião, isso já está gerando uma animosidade, uma coisa fora do real, né? E aí a ideia que a gente tenta resgatar é então, o que o homem deve ser? Né? Ele deve ou não falar dos sentimentos, ele deve ou não colocar a fragilidade dele em perspectiva na relação, né? Isso tudo está sendo construído ainda na contemporaneidade, né? Isso pega um cara que está engajado realmente em se desenvolver e a mulher oprime isso, abafa isso de uma forma, vai gerar um homem inseguro, né? Não é que é culpa da mulher, né? O cara tá assim, pô, se eu faço, eu posso ser preso. Se eu não faço, fica ruim. O que eu faço então? A mulher fala que eu não tenho atitude. Isso tem acontecido muito também, né? Cara, cara, claro que eu tô colocando aqui a mulher que, assim, totalmente irrazoável, né? Enfim, né? Não tem, a gente tem olhado... saudável mentalmente, madura. Vou falar do contrário disso primeiro, tá? Sim. Você tá na balada, chegou numa mulher que é desestabilizada. Se ela não gostou, muitas vezes ela vai falar que você tá abusando ali, que você tá desrespeitando o limite dela, né? Você fica naquela assim, vou ou não vou, né? Se eu vou... eu posso ter um problema. Se eu não vou, não tenho atitude, os homens são frouxos, etc e tal. E aí, cara, de uma forma mais ampla, eu acho que está na hora da gente parar de discutir isso tudo na perspectiva do gênero. Porque isso é coisa das pessoas, né? As pessoas são abusivas, as pessoas são desrespeitosas, as pessoas são imaturas, né? Isso independentemente de gênero, nessa variedade que nós temos hoje aí. Só que, ao mesmo tempo, é preciso que a gente construa uma referência, né, do que é um masculino saudável. Porque hoje o que tem mais evidência em rede social, né, nos veículos de comunicação, são dois extremos e os dois não resolvem o problema. Porque a gente tem de um lado ali, né, não sei nem se eu posso usar o termo, mas é o... Você está em casa, Gustavo? É o Red Pill, né, que ficou vulgarizado como Red Pill, que na minha visão é um retrocesso enorme, é uma tentativa de um resgate de um machismo que realmente não cabe mais socialmente, e eu não me engano com aquilo ali, tá? Homem de verdade não tem essa dificuldade, né, de lidar com a mulher, assim, de admirar uma mulher e qualquer outra coisa do tipo. E o machão inveterado, ele não percebe, mas ele, na verdade, ele é homoafetivo. Ele gosta de companhia, ele gosta da vida afetiva com pessoas do mesmo sexo, né, do mesmo gênero, né, e às vezes coloca a mulher num lugar de oposição ou de prestar um serviço. Então não é por aí, né? Quando eu vi os vídeos lá do Red Pill original, eu falei assim, esse cara não me engana, não. Tomou umas gaias por aí, não deve ter dado conta, não sei se ele sustenta aquilo que ele fala, né? Também não é da minha conta, não. Só que o modelo alternativo, que é o desconstruidão, que pinta a unha, que usa saia... Brincando, é o esquerdomacho. Não no aspecto político, mas tem um esquerdomacho que usa desse argumento para pegar a mulher. Isso. Esse aí, assim, ainda está manipulando, né? Mas é o modelo mesmo, daquele homem, assim, eu brinco assim, como é que você vai confiar num cara que isso acontece mesmo? Você tá com sua mulher na rua, o cara tá com a mulher dele na rua, para uma moto com dois caras em cima, o cara sai correndo, entendeu? Que confiança que isso transmite, né? Então tem algo do masculino que a gente precisa construir de forma mais sólida, que tem uma base no instinto e tem uma base no social que a gente está tentando alinhar. Porque não adianta a gente se iludir. A gente tem uma carga instintiva aqui de uma evolução filogenética de centenas de milhares de anos contra uma construção cultural que às vezes não tem nem uma centena de anos. Então são forças muito importantes, né? Tem coisas ali fundamentais que a gente não consegue brigar, que estão para além de uma avaliação moral e que para reconstruir, né, e ressignificar, a gente tem que colocar isso em perspectiva. Se eu dar um exemplo, no nível do instinto, uma mulher naturalmente se atrai por um homem forte, né? E forte inclusive fisicamente. Isso tem uma explicação simples. A gente foi feito biologicamente para passar a genética para frente, né? Então a mulher, no nível animal, né, a fêmea, ela precisa olhar para um macho que ela confie que vai dar conta tanto de constituir uma prole forte quanto de manter a vida, né? E aí, beleza, ela tem isso nela ali. O macho precisa ser capaz de prover e de cuidar. Estou falando lá da caverna. A gente foi ver evoluindo enquanto sociedade. Hoje, o que faz um homem ser visto como forte não é necessariamente a força física, apesar disso também acontecer,
né, da mulher muitas vezes se sentir mais atraída por um corpo mais robusto, né, esse ativo instinto, não é unanimidade, né, mas isso costuma acontecer, mas ainda existe a necessidade dessa troca. E como é que isso está manifesto hoje na cultura, e aí que você vai entender a dificuldade com as redes sociais, e com o movimento que tem acontecido na contemporaneidade. O homem, para ser reconhecido como forte, ele precisa fazer coisas que vão na direção do servir a mulher, né? Isso é uma relação conjugal. O homem que está em conexão com o seu masculino de forma saudável, ele serve a mulher com alegria, com prazer, né? Ele se realiza naquilo ali. A mulher tem por efeito nela a admiração, a confiança. Então você junta uma mulher que admira o parceiro e que sabe olhar para ele e falar assim, né? Vai lá e resolve. O mão da porra. Esse cara é o foda, né, bicho? Esse cara é o homem que eu escolhi. A gente recomenda, né? E assim, olha para o seu parceiro, isso para homens e mulheres. Poxa, é a pessoa que você escolheu. Né? Então você não vai olhar para o seu homem e falar assim, porra, esse homem é o foda, né? É o homem da minha vida. Outro dia eu falei no consultório, falei que isso com uma mulher, assim, talvez ele necessite de reconhecimento. Eu não vou ficar jogando biscoito para macho. Não vou ficar babando ovo. Não vou ficar jogando confete. Ela falou assim, olha, é o seu macho. Né? O que te custa, né? E por que você é tão errado assim na contemporaneidade? E aí a parte que a gente não entende que precisa amadurecer, porque de um lado, mulher que admira, do outro, homem que serve com alegria, né, com prazer, nós temos a possibilidade de um relacionamento muito bom, em que os dois são servidos, porque os dois servem. Né? As pessoas entendem que para você ser feliz numa relação, você tem que ser servido. Escravo, né? É o contrário. Né? A gente serve, se os dois estão imbuídos de servir e em cumplicidade, em equilíbrio, os dois são servidos. E para isso a gente tem que, sim, que respeitar a subjetividade de cada um. Tem muitas situações que o homem vai ser mais feminino e a mulher mais masculina, tá? E esse equilíbrio vai se formatar da mesma forma. Né? Eu não estou falando aqui de gênero, né? Mas de forças primordiais, né? Quando a gente fala de masculino e feminino. E tem situações que vão seguir o convencional também. Cada par vai se ajustar de uma forma, mas tem uma natureza ali, uma essência fundamental que tem que ser preservada. Né? Que a gente está perdendo isso com a dificuldade, com a identidade, né, do homem. E vem muitas vezes as redes sociais e fomentam isso. Né? Quando eu gravo, esses dias, por exemplo, eu gravei no TikTok um vídeo falando assim, ele começou assim, quer transar? Você que é casado e quer transar? Com base que eu vejo no consultório. Para de chegar em casa, de choramingar, pedir pelo amor de Deus, que diga que nós vamos transar. Você tem que entender que essa mulher tem que ser conquistada. Né? Que a mulher é fogão a lenha e o homem é fogão a gás. Né? Se o homem você acende um foguinho, ele já está pronto. A mulher... E apaga rápido. Muitas vezes acaba o gás rápido. Acaba o gás. Agora eu brinco lá, cara. Você quer quer tomar um caldinho de feijão à noite no fogão a lenha, você tem que acender o fogão às 7 horas da manhã. Né? Então é um movimento contínuo, né, de cativar o feminino para que isso possa acontecer. E o cara tem que estar conectado com o masculino dele, senão não dá conta de fazer isso. Né? Então a gente está vivendo meio que uma loucura mesmo. Né? O ser homem, ser mulher, isso tudo está em questionamento, e talvez até por isso essa diversidade enorme de identidades, né? Gerando um monte de confusão e, né, não chegando em quem precisa esclarecer. Né? Então a gente tá nessa direção, né, de tentar entender isso que você me perguntou, o que é ser homem hoje. Né? Não tem algo já pronto, né? Eu tenho direções, mas o que eu posso dizer é que a gente tem que respeitar o essencial da natureza do masculino, a gente tem. Né? Isso não tem nada a ver com trejeitos, com culturas, isso tem a ver com uma postura diante da vida, uma postura de ter a força para encarar a vida. O feminino na mulher é uma força para proteger a vida, né? No cuidado. O masculino é uma força para enfrentar a vida, para confrontar a vida, para sair dali e resolver o problema. Então a força tem que estar presente, seja ela qual for. Né? Por que é tão difícil nós homens assumirmos algum tipo de fragilidade? De novo, isso eu vou responder de forma geral, mas você pode ter motivos particulares. Principalmente contra a mulher. Com a mulher. Expor algum momento de fraqueza para a sua namorada. No geral, eu penso que a dificuldade está muito centrada, como a essência do masculino é essa potência, essa força, por mais sexista que pareça ser. Nós estamos falando de biologia aqui, né? Então dentro desse paradigma, o assumir a fragilidade seria como ir contra essa natureza.
né? Tem algo em nós aqui que quer perpetuar a espécie também, que quer ser o homem, né, mais importante para alguém, né? E se assume a fragilidade é meio que um passo para trás. Então tem uma resistência natural, mas essa a gente deve rever em terapia, tá? Porque o assumir as próprias fragilidades vai te fazer ficar mais forte no final. Agora, o assumir para a parceira, isso também exige um olhar sobre a maturidade da mulher que está ali. Tá? Porque o que eu vejo acontecer muitas vezes clinicamente? O homem chega lá, né? Atualmente eu atendo muitos homens também, né? Até pouco tempo era 90% de mulher no consultório, agora está quase que meio a meio, né? Os homens estão aderindo também à psicoterapia. Mas o cara chega lá, poxa, Gustavo, ela falou que eu não falo dos meus sentimentos. Ela falou que eu não exponho as minhas fragilidades. Eu fiz isso e me coloquei frágil diante dela. Aí tem homem que me fala assim, aí no momento de discussão ela jogou isso na minha cara, aí ela se afastou naturalmente, né? Ela chegou um dia e falou comigo assim, eu perdi a admiração como homem, mas vamos ser amigos, né? Então, o que eu penso disso? Quer dizer que o homem não deva falar dessas fragilidades? Não mesmo. Tá? Ele precisa primeiro entrar em conexão com isso. Mas o que eu recomendo aos homens sobre isso? Demonstra a sua fragilidade de uma forma masculina. Tá? O que se espera de um homem, né? De um homem que tenha uma postura adequada diante da vida? Não é essa força, né? Essa potência de encarar a vida? Então isso significa também que o homem deve apresentar um autodomínio. Então você chega para uma mulher e fala, tem essa fragilidade, né? Chorando, né? Choramingando, mendigando, se infantilizando, atuando como criança. É óbvio que isso está inadequado. Agora, é muito diferente, aqui eu não estou engessando o modelo, é só para a gente pensar, cada um aplicar a própria subjetividade. Mas é muito diferente de eu falar assim, olha, eu tenho esse problema aqui, né, eu estou consciente sobre isso, eu estou tomando essas medidas aqui para resolver, né, nem sempre a gente pode prometer um resultado, né, mas eu demonstro o quê? Um autodomínio e um comprometimento com aquilo que eu estou apresentando como fragilidade. Isso costuma funcionar bem para repercutir na mulher como segurança. Né? Mas é claro que assim, se o cara fala uma coisa e a mulher usa isso depois no outro momento, né, contra esse homem, a tendência, como para qualquer ser humano, é que ele deixe de compartilhar isso. Né? Então é uma corresponsabilidade ali. Né? Não é que o homem está errado, a mulher está errada. Né? O ser humano precisa crescer sempre. Né? E hoje a gente está lidando com outros desafios. Mas o que eu acho mais saudável, Kleber, é que a gente tenha clareza dessas coisas e que tenha um plano de ação para poder resolver, né? Para poder lidar com as nossas fragilidades e que tenha essa tranquilidade de falar sobre isso. Né? Uma pessoa que fala tranquilamente sobre o que Jung chama de sombrio da personalidade, que é aquela parte minha que eu não quero ser, né? Que eu renego, que eu não conheço, mas se eu estou lúcido sobre mim e falo sobre isso com tranquilidade, isso transparece confiança. Eu me lembro assim, eu faço muita palestra pública, dá um exemplo autorreferente rápido. E muitas vezes eu falo assim dos meus vícios, falo das minhas dificuldades, os erros que eu cometi, né, são em casas religiosas, né, não só de um tipo de religião. Mas eu lembro esses dias, por exemplo, eu estava chegando num lugar para fazer uma palestra, eu errei e acertei numa situação, né, porque tinha uma senhora querendo atravessar na faixa de pedestre e um carro, né, que ia atropelar a senhora. E eu não sei se ele não viu. Né? Eu buzinei, ele continuou andando, eu joguei o carro para frente para o carro, né, respeitar a faixa e dei uma xingadinha no cara. Né? Nisso eu errei. No proteger a mulher eu acertei. Quando eu contei esse caso para o público, tem gente que fala assim, nossa, mas você falou que você buzinou pro cara? Eu falei, eu fiz, eu não estou morrendo por causa disso. Eu tenho consciência que isso é um problema, eu tenho consciência que eu tenho que me regular melhor. Né? Quando você fala desse jeito, você é confiante. Não adianta dissimular, não. Tem que ser de verdade. Se for de mentirinha, não vai pegar, não. Então você tem que estar em paz com a sua fragilidade primeiro. Se você não confia na sua parceira para externalizar isso, procura uma ajuda primeiro, elabora primeiro, tenta compreender primeiro a pessoa que está com você, porque realmente é importante ter contato com isso, né? Inclusive para o trabalho íntimo. Mas a gente tem que ter um certo cuidado mesmo, principalmente no como a gente compartilha essas coisas, levando em conta não o ideal, né, o politicamente correto, o moralmente correto, mas a realidade da pessoa que está na nossa frente. Né? Se ela não dá conta, ela não dá conta, né? A gente tem que pensar. Como que um homem deve assumir suas responsabilidades? Eu te acompanho nas redes sociais, inclusive a minha esposa também.
E muitas das coisas eu sou cobrado pela minha esposa dentro de casa do que você posta. De nada, tá? Inclusive, ela me ligou antes, porque ela sabia que você estaria aqui e falou com você te agradecendo sobre a referência do fogão a lenha. Ah, legal. Beleza. Só que é o seguinte, eu acompanho uma sociedade em geral que homem tem... Eles não querem assumir responsabilidades. Por exemplo, esses dias eu estava saindo do meu trabalho e, por acaso, um conhecido meu estava no carro à frente. Ele parou, e como é que você tá e tal? E eu brinquei, já casou? Não casei, eu amiguei. Eu falei, mas espera aí, se você já tirou a mulher de dentro da casa dela, o que custa você assumir judicialmente? Não, aí começa a dar aquelas desculpinhas, é porque eu tô estudando, tô trabalhando ainda. Como que um homem deve assumir sua responsabilidade como homem atualmente? Nesse caso de proteção. Cara, primeiro pro seu amigo aí, não adianta não, tá? Porque o casado, juntado com fé, casado é uma realidade jurídica, ele já é casado em regime de comunhão parcial de bens. Só que a mulher, ela se sente incompleta. Eu concordo totalmente com você, até porque assumir um compromisso formalmente, um compromisso público, isso tem um efeito em nós no nível muito mais profundo que o da consciência. Não é à toa que todas as culturas primitivas tinham um negócio que a gente perdeu, que são os ritos iniciáticos. O casamento, por exemplo, é o começo da construção de uma família. O rito do casamento apresenta isso para o público, né? Apresenta socialmente. Isso tem um efeito também interno, né? E tem correspondência até com a pergunta que você fez, porque uma das críticas contemporâneas é que os homens não têm mais ritos iniciáticos. Né? A mulher tem isso naturalmente com a menarca, né? Ela menstrua a primeira vez, ela se sente mocinha. A gente faz como, né? São meninos iniciando meninos. Então os meninos se juntam, vão fazer coisas de homem, né? Vão usar droga, vão beber, vão desafiar, vão transar à torta aí sem ter cuidado, mas eles não têm uma guiança ali de uma maturidade. E aí quando a gente vê uma situação como essa, que você me pergunta se há como um homem deve assumir responsabilidade. Velho, assumir responsabilidade a gente assume assumindo. Né? O que falta a esses homens é crescer. Então a gente vai perceber, na maioria das vezes, inclusive nesses casos que a mulher fala que o homem é abusivo, né, narcisista ou dá outro diagnóstico qualquer, né, o que eu vejo mais frequentemente são homens imaturos. Né? A imagem que eu vejo no consultório, eu vou estereotipar aqui de um jeito, mas já vi essa história parecida com isso várias vezes. Faxina em casa. Né? Sábado, vamos fazer sábado de manhã para ficar livre. Aí levanta os dois. Normalmente a mulher vai fazer a faxina na casa inteira, o cara vai lavar só um banheiro. Já divide assim, né? Aí levanta os dois... Lavar banheiro é um saco, sabe? Ah, bicho, mas bota... Mas pegar cabelo do ralo. Guarda aí que acho que a Tatá vai gostar do que eu vou falar agora. Chamou, agora aguenta, né? Assim, tem a divisão ali das tarefas. E aí os dois levantam no horário combinado para fazer, o cara vai e senta na frente do videogame. Né? Que tudo bem para quem gosta de jogar, é uma diversão, né? E tem que ser tratado como tal, mas é um brinquedo. Né? É um brinquedo. Então você não consegue ver uma cena mais infantilizada do que um homem que deveria estar cumprindo uma obrigação doméstica, sentado na frente do videogame, a mulher brigando com ele assim, que hora que você vai levantar? Que hora que você vai fazer? O cara fala, só mais 5 minutos. É exatamente a mamãe com o filho ali, dentro de casa. Então, a pergunta que você me fez, eu acho que ela até, para quem já está amadurecido, ela até perde um pouco de sentido. Porque o cara que assume compromisso com as coisas, ele sabe, né, que ele é comprometido. Não tem o pensamento, eu tenho, assim, eu quero fazer prevalecendo sobre o que eu devo fazer. Então, quando esse homem do videogame chega no consultório, relata isso para mim, normalmente fala assim, Gustavo, ela tem que entender que eu não gosto de fazer isso. Eu falei, não, meu irmão, você que tem que entender que ninguém gosta, né? Ela também faz sem gostar. Bem-vindo à vida adulta, né? Vida adulta é isso, a gente muitas vezes faz muitas coisas que a gente não quer porque precisa. E a gente faz isso o tempo todo. Então, como que a gente assume essa responsabilidade? Crescendo, né? Falta a gente, muitas vezes, um amigo que faz o que você fez com ele. Fala, porra, cara, e aí, né? Que dia que você vai virar homem? Foi mais ou menos isso. Que dia que você vai virar homem? Batizada a vovó, né? Rebimboca da parafuseta, inventa desculpa, né? Mas o cara sabe, se ele não soubesse que isso é um problema, ele não teria ficado constrangido. Tá? Então pode ser que exista um amigo que faça, pode ser que não, pode ser que você seja um amigo que tente fazer esse quebra a cara, né? Esbarre na imaturidade do outro.
Mas os homens precisam crescer. Isso é fato. Nisso eu tenho que concordar muito com o que as mulheres têm dito. Eu falo muito com os caras no consultório. Eu falo, cara, tem que aprender a ser carinhoso, sim. Tá? É um aprendizado. Tem que aprender a reconhecer, tem que aprender a falar, tem que aprender a falar dos bons sentimentos. Né? A gente tem que aprender a se autorregular. Isso é muito importante. Porque eu, como homem, eu entendo um cara que, num desespero, numa ansiedade, ele manifesta uma coisa que para ele é desespero, mas que para a mulher muitas vezes chega como violência, porque ele é grande, porque ele fala grosso, porque ele grita, né? E é violento. Esse que é o ponto. A intenção pode não ser essa, mas é violento. Então, eu acho que está dentro dessa construção de uma altivez. É o respeito pelo domínio. É a figura que a gente usa nos arquétipos, né, do Jung. É a figura do rei sábio que a gente está buscando. Né? Aquele rei que já passou pela fase do herói, já passou pela fase do guerreiro, já construiu o próprio reino, né? Já está vivendo da gestão do próprio reino, e agora ele está no lugar de um rei Salomão, por exemplo, né? De um rei Arthur, por exemplo, no fim de carreira ali, né? Eu usufruo daquilo ali, eu tenho estabilidade, eu tenho serenidade. As coisas me afetam, mas eu busco o autodomínio, né? Dos meus comportamentos. Para isso é importante eu lidar bem com o que eu sinto, né? Acolher o que eu sinto, eu não controlo o que eu sinto. Então você pode perfeitamente estar com muita raiva e ter, por exemplo, um ímpeto violento e aprender simplesmente a se posicionar e falar assim, olha, vamos dar uns 5 minutinhos aqui, porque desse jeito que eu estou agora não está legal. Então eu preciso me centrar primeiro. E não dar vazão nem para essa agressividade e muito menos, porque aí é o tiro no pé dos infernos, é quando o homem descontrolado, ele entra no que o Jung chama de ânima terrível, tá? O inconsciente, na visão desse psicólogo, o inconsciente masculino é feminino, né? O inconsciente infantil é arcaico, o feminino no homem, como é o contrário na mulher. E quando ele está muito descontrolado, ele manifesta um comportamento feminino imaturo. A gente vê isso direitinho em briga de casal imaturo, né? Como é que a mulher vira o hominho, reizinho do trono, e o homem vira a menininha desesperada. É o chiliquento. É, chiliquento, aí, né? Ameaça, esperneia, choraminga. E normalmente a mulher tá assim, pode fazer o que você quiser, aquele nariz em pé e tal. E muitas vezes os dois nessa imaturidade. Né? Então nisso aí eu acho mais importante ainda a autorregulagem, cara, porque sabe como é que isso bate na mulher, Clebão? Sem segurar a boca aqui. Tem umas coisas que o homem faz que eu chamo de seca perereca, velho. É não trabalhar, é não assumir a vida, é não trocar a lâmpada que tá queimada, sabe? A mulher olha pro cara e fala assim, porra, bicho, né? Não posso confiar no cara nem para isso, né? E aí tem a outra vertente, que é o homem que se fragiliza dessa forma no descontrole do chilique, né? O que é o ideal? Cara, se organiza primeiro, né? Se organiza, se apruma primeiro, levanta o queixo, né? Procura uma ajuda profissional se precisar, tem demérito nenhum nisso. Procura um psiquiatra se precisar tomar um remédio, procura uma psicoterapia, né? Vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua mente de alguma forma. De forma que, quando você for até o outro, né? Seja parceiro ou não, para levar alguma coisa sua, você já tem isso elaborado de uma forma clara, objetiva e principalmente propositiva. Se o cara tá com uma demanda com a mulher dele, por exemplo, ao invés de chegar lá, porque você não sei o que nem não vai fazer, não, então tá bom, aqueles mimimi que a gente vê de sempre, né? Para um pouco e fala assim, o que eu quero com isso? Isso que eu tô fazendo, desse jeito que eu faço, vai surtir o efeito que eu quero? Né? Aí você vai, se organiza primeiro e fala, olha, isso aqui tá me incomodando, né? Quando você faz isso, eu me sinto assim, sem acusar, sem exigir, e eu proponho que as coisas fossem dessa forma. O que você acha? Né? E você está em contato com a fragilidade, está em contato com o que sente, né? É só uma organização que vem antes. E aí a gente pode transcorrer com mais tranquilidade na vida, né? Sem correr esses riscos todos. Mas é crescer, cara, a gente tem que crescer. Vamos fazer uma construção aqui. Vamos. De evolução. Como não ser um homem chorão? Eu tenho tanta dificuldade de dar essas receitas assim. Fazendo o papel da mulher, sabe? Cara, eu vou só provocar num sentido, tá? Tá ótimo. Qual que é a fase na vida que a gente chora pra ter o que quer? Criança. Deixa de ser criança, velho. E não é o chorão, assim, de externalizar o sentimento. Eu sou um cara chorão nesse sentido. Eu vejo filme, choro, né? Eu sinto coisas, choro emocionado, tudo bem. Mas aquele choro resmunguento, né, de pirraça, né, deixa de ser criança. Né? Criança que chora para resolver as coisas.
e que morde, que bate, que chuta. Né? Teve uma vez que o cara falou isso comigo assim, falou, nós vamos resolver isso igual ao homem. Eu falei, tá bom, e dá vontade, né? Porque o instinto tá aqui. Né? Eu sou um cara, assim, eu lutei a vida toda, tenho um corpinho forte, né? Podia resolver daquele jeito, ia ficar bom pra mim também. Mas eu falei assim, ó, vamos resolver com o homem. Eu falei, bom, cara, vamos fazer o seguinte, faz qualquer merda aí que eu te levo na justiça e arranca até, né? E é isso que o homem faz. Sim. Né? A gente conversa e entra num acordo. Bater é criança que faz. Chorar e correr para a mamãe e pedir para alguém resolver é criança que faz. Né? Então, no nosso primeiro passo da construção, para não ser chorão, né? Deixa o menino para trás e vira homem. Acho que não tem outro caminho, não. Sensacional. Agora, como não ser um homem tóxico? Como não ser um homem tóxico? Legal. Eu vou usar uma figura aqui que não foi nem sou o primeiro a usar isso, que é uma figura de um filme que eu acho que é um modelo masculino muito bom, que é o Aragorn, do Senhor dos Anéis. Né? Para quem conhece da história. Ele é um homem forte, né? Um líder nato, só que olha que interessante, no início da história ele é um guardião. Né? Ele promove a segurança de outros povos e até num certo anonimato. Ele é forte, ele tem poder destrutivo, mas ele usa isso para proteger. Não para conquistar, não para oprimir. Ele usa para proteger. Ele tem um misto de força e de presença, mas também de sensibilidade. Né? Porque ele demonstra um carinho, uma devoção enormes pela companheira dele, né? A Arwen. E ao mesmo tempo eles têm a consciência que a causa é mais importante. Então quando ele tem que assumir um compromisso, ela está lá na estrutura, né? Está lá na base para dar essa força para ele. E ele não falta com ela. Né? Também é um homem que, apesar da força física, ele busca a intelectualidade, busca o estudo. Né? Enfim, eu acho que é um combo bom para a gente sair do egoísmo que leva à toxicidade. Tá? Uma pessoa tóxica é aquela pessoa que exige ser servida o tempo todo. E quando não é bem servida, ela se dá o direito de ofender, de agredir, de oprimir, de manipular. Né? Então, o que o homem, para não ser tóxico, tem que entender? Né? Aqui na relação de casal, para ficar mais claro, mas a gente pode transpor isso para qualquer relação. Cara, você escolheu uma mulher para estar com você, ela tem que ser sua rainha mesmo. Né? E ó, que eu não sou crente do jeito que você sabe, né? Que eu tenho esses valores, mas não é por esse caminho que a gente tá transitando. Você tem que olhar para aquela pessoa e cuidar dela mesmo, tratar bem dela mesmo, fazer para ela o que você gostaria que fizesse para você, que sempre foi a regra. Então, assim, como é que eu me sentiria se eu tivesse, por exemplo, mentindo para minha parceira para ter um resultado sobre alguma coisa, ou para poder fazer alguma coisa que não cabe no casamento? Né? O que eu vou ganhar se eu faço algo com a minha parceira que signifique que ela perde força, que ela perde confiança? Então, eu sou muito da opinião, cara, que claro que a gente tem que olhar para o que é mal em nós e gerenciar, mas muitas vezes falta fazer mais coisa boa. Né? O homem que está se vendo como tóxico, que está pensando na ideia, talvez ele devesse se concentrar mais em fazer coisas na direção do outro. Né, na direção do servir mesmo, né, que alimenta o masculino. Então, assim, é olhar para a pessoa e falar assim, ela é importante e eu não vou ganhar nada aqui, nem é justo e correto que eu faça essas coisas com ela. Volta na mesma pergunta anterior. Né, para o cara não ser tóxico, ele tem que parar de ser infantil. Né, ele precisa parar de ser infantil, ele precisa parar de entender que tudo tem que ser do jeito dele o tempo todo e dar um pitizinho ou agredir quando as coisas não acontecem assim. Né? E o que é um homem abusador? Que é um homem abusador. Sabe por quê? Eu te fiz essas perguntas? É porque são tudo que as pessoas, as mulheres, têm postado atualmente. Ele é tóxico, ele é abusador, ele é infantil, esse é chorão, esse é machista. Então, a partir das suas definições, eu tenho certeza que muitas mulheres... Peraí, eu já falei isso desse homem, não é verdade. Primeiro, até aproveitando aqui para um desabafo. Primeira coisa que não se deve fazer de jeito nenhum é dar um diagnóstico para a pessoa. Tá? Então, assim, meu marido é narcisista perverso. Isso se vulgarizou e, cara, se você estuda psicopatologia, né, você vai se identificar com a maioria dos transtornos que estão ali. Só que existem critérios, existe acompanhamento. Né? Então, a pessoa, o que é o problema? Vai lá e converte isso numa identidade. O negócio você está colocando aqui. O que é um homem abusador? Ser abusador não é identidade. Né? Ser narcisista não é uma identidade. Isso é tudo condição.
Então eu posso olhar para comportamentos que se manifestam assim. O que é um comportamento abusivo? É um comportamento que desrespeita o limite do outro. Né? O termo latino que dá origem para respeito, ele significa literalmente lançar um segundo olhar sobre. Né? Então como é que a gente aplica isso nas relações, como eu entendo? Eu tenho o meu ponto de vista e eu não desconsidero o ponto de vista do outro. Eu tenho o meu lugar, mas eu não desconsidero o lugar do outro. Então, para você entender o que não é abuso, você tem que ter clareza que o outro está totalmente ciente daquilo que você quer quando você se coloca para ele, e ele está totalmente livre para decidir se posicionar do jeito que ele quiser. Né? Virou constrangimento, virou coercitividade, virou aquela manipulação que às vezes vitimiza para o outro sentir culpa, né? Que distorce muito as coisas. Isso tudo é comportamento abusivo. É quando eu estou desrespeitando a integridade da identidade do outro. Tá? Que realmente é o que a gente vê numa relação que é mais intoxicada assim, no longo prazo. Aí eu já atendi mais mulheres nessa situação, apesar de tá chegando muito homem ultimamente. Mas a mulher chega ali, muitas vezes, frágil, sem ter nenhuma clareza do que é da vida, né, e de onde começa, e não se sente capaz de nada, exatamente porque foi correspondendo ao longo do tempo a comportamentos que minavam a identidade dela para que ela se submetesse. Né? Então, no geral, a gente pensa o abusador como um homem que quer se relacionar a partir do exercício de poder. Tá? E o poder numa relação amorosa, é como diz o Jung também, né? Numa relação amorosa em que o poder entra pela porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos, porque um é sombrio do outro. Né? Se o amor ele coloca o outro como objeto de importância, o poder ele quer que o outro sirva aquilo a que eu dou importância. Né? Então ele vira uma coisa. Né? E o que é o homem defraudador? Essa eu não sei também não. O que é o homem defraudador? Defraudação é você gerar expectativa onde você não vai cumprir. É o cara que faz de tudo para conquistar a mulher e consegue o que ele quer e racha fora. Esse é um outro padrão de homem imaturo que a gente chama do Dom Juanismo, né? Exatamente. O Dom Juan, a própria história, para quem já viu o Dom Juan de Marco lá, um filme muito bonitinho até, ele sofria por ter perdido o amor de uma mulher, mas ele também se vangloriava de ter conquistado mais de 1000 mulheres. Então esse cara que encontra muita satisfação pessoal em conquistar demais, ele ainda está vivendo na imaturidade, porque no fundo ele só se mantém na superficialidade das relações e sem saber, normalmente ele está buscando um amor materno. Né? Ele está buscando um amor incondicional, um amor que ele possa ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa que está tudo bem. Né? E isso que você está descrevendo, o defraudador, isso também é um comportamento abusivo, né? Porque é um homem que está manipulando. Né? O que é manipulação, essencialmente, aqui de um jeito simples? Eu quero uma coisa, né? Para essa coisa acontecer, aquela pessoa ele tem que se conduzir nesse caminho que é bom para mim, e aí o problema é dela. Né? Que ela pensa o que ela quer, se ela vai sofrer ou não vai, não importa. Né? Eu vou contar uma mentirinha aqui, né? A diferença do abusador clássico é que normalmente ele é violento. O defraudador ele é sedutor. Né? Mas é a mesma imaturidade. Né? Tá junto com o filhinho da mamãe lá, que é o que esperneia da chilique, né? Então, assim, esse homem também está carecendo de um amadurecimento e a gente verifica isso muito rapidamente pela própria desonestidade, né? Que também acontece com desdobramentos, né? Como ghosting, por exemplo, né? O cara tá ali, de repente ele só desaparece, não dá notícia de nada. Tá tudo na palavra que você usou lá no começo, cara, compromisso. Né? O homem assume compromissos, né? Você faz uma alusão muito legal, que é a alusão da bandejinha de carne. O homem não precisa ser forte mais para caçar, para sair na selva, porque a bandejinha de carne tá lá e a mulher também tem esse acesso. Mas o que é um homem forte atualmente? Cara, eu acredito que ser forte atualmente, primeiro, é assumir o compromisso de construir uma vida com alguém, né, desde que você tenha optado por esse caminho de vida, sendo essa pessoa que fala assim, olha, comigo você pode contar. Tá, você tem que confiar no seu taco ao ponto da pessoa olhar para você. Teve uma vez que eu postei um vídeo, foi uma mulher falando, até um bafafazinho com os haters aí, mas a mulher falando o seguinte, seria tão bom se eu chegasse em casa, cansado e tal, eu não precisasse se preocupar com nada, sabe? De eu olhar para o homem que está do meu lado e saber que eu não vou precisar pedir para ele fazer nada, não vou precisar mandar ele fazer nada,
né? E o cara tá ali fazendo aquilo, né? Servindo, atuando, porque ele é assim, né? Então, um homem forte atualmente, eu acredito ser um homem maduro, né? O que a sociedade acolhe como força. É um homem que assume os próprios compromissos, é aquele homem que você não está conseguindo ver a família prosperar, ver a família em estabilidade. Ele vai se incomodar, ele não vai encostar, né? É importante para isso, muitas vezes, sim, a gente trabalhar o próprio corpo, né? Isso dá uma potência, né? Você sabe disso melhor do que eu, né? Eu lutei a vida inteira, acho que é um caminho ótimo também para a gente ficar forte, mas não é o forte fisicamente na representação direta, é o forte no simbólico. Eu sou senhor de mim, né? Isso que é ser forte, né? Eu sou dono de mim aqui, né? Eu sei de mim. Então não é qualquer pessoa que vai falar uma coisa que vai me abalar e me derrubar, né? Não é qualquer intempérie que a vida traga que vai me fazer desistir, né? Ficar forte é fazendo força, de todo jeito não. A força só não é física mais. Ela se tornou dinheiro, na sua alusão. É, Então, essa força, esse poder social, ele é o dinheiro, né? A gente vive numa lógica capitalista, né? Então, dinheiro significa acesso na nossa cultura. E aí sim, claro, né, os trabalhos, né, atualmente, os trabalhos mais especializados, eles têm correspondência com competência intelectual, relacional e, por que não uma mulher, né? Não vai ser até melhor do que um homem? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver com gênero, né? E aí a mulher tem um salário, vai no supermercado, compra a bandejinha de frango, está lá para todo mundo, né? Ela custa X. Você tem dinheiro, você compra, você não tem dinheiro, você não compra. Mas isso jamais vai anular a necessidade da gente estabelecer certas coisas nas relações que respeitam essa ordem do instinto, né? Então, hoje, na nossa cultura, força é dinheiro também. Mas numa relação íntima, o que vai ser percebido como força é basicamente estabilidade. Está em todos os níveis, né? Você vê que aquele cara assim, que ele se afeta, mas não se altera demais, né? Ele sente um medo, mas ele não se desespera, né? Ele acha ruim uma coisa, mas ele não se descontrola, entendeu? Eu acho que é isso aí que a gente está buscando construir. Gustavo, como resgatar de novo o controle da casa a partir do momento que a mulher ela precisou assumir? Bom, se o controle, essa palavra é difícil, né? Porque ali, na verdade, é uma parceria que está acontecendo. Controle né? que eu falo é porque é o seguinte, a partir do momento que a mulher ela precisou tomar todas as decisões, ela precisou correr atrás de tudo, é porque o coleguinha do lado tá lá só coçando o saco. Uhum. Então, pra a coisa funcionar, alguém tem que fazer, Gustavo. Não é uma relação de que eu sou superior a você, mas o óbvio precisa ser dito e o chato precisa ser feito. Cara, eu acho que a resposta está nisso que você falou. Vai lá e faz e pronto. Entendeu? Não é questão de ter controle, você precisa ter o respeito, né? A mulher tem que, se ela precisou fazer isso, a não ser que seja uma dinâmica totalmente doentia ali, porque não se engane, né? O cara tá agindo como filho. Se tem um cara agindo como filho, tem uma mulher agindo como mãe. Né? O masculino só se constrói com o feminino nessas comunhões. Então eu falo muito com as mulheres quando isso está acontecendo. Fica no lugar de mulher, não fica no lugar de mãe dele. Né? Ame como uma mulher ama, não como uma mãe. Sirva como uma mulher serve, não como uma mãe. E deixa o pau quebrar, deixa a consequência acontecer. Agora, se o cara tomou consciência, tá ouvindo esse papo nosso aqui, por exemplo, putz, velho, preciso fazer alguma coisa. Velho, para de reclamar, velho. Para de falar. Vai lá e faz a coisa e pronto. É isso que a principal essência do masculino é essa objetividade. Tem que fazer, você vai lá e faz. Tem que acordar, você acorda. Tem que trocar a lâmpada, vai lá e troca. Não fica pensando demais. Né? É claro que eu estou trazendo um certo simplismo para esse olhar. Pode ser que o homem esbarre em dificuldades que ele não consegue cumprir sozinho. É a hora que ele vai buscar uma ajuda, uma instrução, um curso, uma psicoterapia, um remédio. Mas a questão é esse ajuste de postura. Né? Eu vou fazer as coisas. E aí, naturalmente, a mulher olha para aquilo com mais respeito, com mais admiração, as coisas vão se equilibrando. Não adianta chegar lá e botar o pau na mesa e querer mandar. Né? Principalmente na contemporaneidade. Mas é um regime que não é bom. Nós somos colaborativos enquanto espécie. Né? Se o cara entende que a mulher está fazendo isso, ela virou uma rival, e ele só quer recuperar esse controle, entre aspas, né? Por uso de poder, essa relação está indo pro saco. Agora, se ele olha e fala assim, tá bom, vou falar menos e vou fazer. Daqui a pouco a pessoa percebe, né? Ó, tá diferente, ó, fez isso, ó, fez aquilo, né? Mas aí vem as piadinhas, né?
Quais piadinhas? Nossa, você mudou, você melhorou. Nossa, por que você tá transando mais? O que aconteceu? Ou então, o homem mimimi é aquele, poxa, você não me procura mais, deve ter outro. O frágil, né? Na É? verdade. Lá em casa as coisas funcionam muito bem definidas. Eu falo assim, Thaísa, minha função é trazer o dinheiro pra casa. Gestão, o que você quiser comprar. Quando ela me perguntar, amor, a gente tá precisando de um hacker, qual que você prefere? Eu falei, a casa é sua. O dinheiro só tá aqui. O que é legal Mas ainda assim, Ah, ela tem medo de errar. É como se eu estivesse dando um controle e fala, pode decidir, tá aqui, você tem o meu aval. Ah, mas se você não gostou, a gente troca daqui depois de uns anos. A gente termina de pagar e troca, tá tudo bem. Tem ó, o direito de errar. tem, mas talvez, assim, precise desse ajustezinho. Ó, vamos por partes. Primeiro é o seguinte, casal, combinado não sai caro, né? Cada um se ajusta de um jeito. Então não tem um jeito certo, né, de fazer as coisas. Tem o jeito que a gente combinou fazer. Agora, dentro daqueles princípios que eu te falei, talvez você precise só arquitetar escolhas, né? Vou dar um exemplo clássico aqui, né? E aí, amor, o que nós vamos comer hoje? Não sei, né? Qualquer coisa tá bom. Escolhe aí você. Porque a mulher, instintivamente, ela espera que o homem tome a iniciativa para as coisas. Aí você coloca a iniciativa, ela tá lá angustiada, né? Que hack que a gente compra? Porque ela não sabe qual hack comprar, ela tá morrendo de medo de errar. Por mais que você fale assim, pode errar que eu compro outro. Ela eu sei, né? Até, né? Porque eu conheço os dois. Eu não acho que ela é uma mulher que vai ver se você ralou para comprar um hack, ela achou ruim, quer outro e quer outro, ela tá vendo você se moendo ali, né? Então, a gente faz isso, né? Cumpre os nossos combinados com o parceiro, mas eu recomendo sempre aos homens o seguinte, cara, essas coisas práticas, tenha sempre escolhas objetivas para propor, tá? Porque isso dá muita segurança para a mulher, né? Você fala assim, ó, você quer comer o quê? Né? Quer um japa? Quer uma pizza? Né? Nós vamos pedir comida, por exemplo. Você quer japa, pizza ou massa? Ah, não, quero uma salada. Tá bom. Aí você vai e resolve a salada, né? Ah, quero um japa, obrigado. Agora, o que você quer comer? Eu não sei. Ah, também não sei. Ah, e aí? Pensa você. Ah, Vai morrer de fome os dois. não é nem só morrer de fome, né? Não se espera uma iniciativa, não se espera uma presença forte, né? Quando eu falei do autodomínio, cara, você tem que saber o que você quer, velho. Essa é a grande diferença do homem para o menino. O homem sabe o que quer, ele fica ali. Aquilo que a gente falou lá atrás. Ah, por que o cara não assume compromisso? Né? Você sabe o que você quer ficar com essa mulher? Então vai lá e faz, pô. Né? Não fica inventando firula. Né? Então a gente vai, né, estabelecendo essas coisas, demonstrando mais a segurança, né, sem opressão, sem violência, sem precisar nada disso, mas com segurança. Né? Quando você coloca as coisas com segurança, e isso deixa a mulher assim, né, bem receptiva, né? Bem protegida. É isso, cara. A mulher tem que se sentir protegida, segura, confortável, admirada, reconhecida, né? E quando tá assim, a dinâmica do masculino e feminino funciona perfeitamente, né? Eu dou um exemplo com a minha parceira aqui, aconteceu outro dia lá em casa, porque é um ponto que só é polêmico quando a gente não entende bem. A mulher segue o homem e o homem serve a mulher. E a mulherada fica doida quando eu falo esse trem. Mas é porque não entendeu bem, porque ela segue, mas é na ordem que ela dá para o homem. É o que você falou com a Tatá da casa, né? Ó, o dinheiro tá aqui, né? Tá aqui, eu cumpri a minha obrigação. Meu papel. Né? A sua demanda é o quê? Um hack? Tá aqui, ó. Entendeu? Ela vai seguir o caminho para comprar o hack. Mas quem quis o hack foi ela. Então é isso que as pessoas entenderam, né? Aí eu brinco com uma situação que aconteceu na minha casa uma vez. Tô eu e a Lara lá em casa. Aí eu moro no meio do mato, entrou um morcego em casa. Ela nunca tinha visto. Na hora que entrou um morcego, ela quer desesperar. Ah! Ela não precisou pedir. A demanda tá ali. Toca o morcego para fora. Na hora que eu vi, eu comecei a rir, né? Pra mim é uma coisa comum. Eu falei, ô linda, entra debaixo da mesa aí. Entrou. Aí toquei o morcego, assim, ele entrou num canto da casa. Eu falei, corre pro quarto, fecha a porta, que ele não entra mais não, eu te aviso quando acabar. Né? Aí foi abrindo a janela, rodando vassoura, daqui a pouco o morcego saiu, né? Falei, pronto, acabou. Né? Desesperado e eu rindo. O que aconteceu ali no exemplo besta, né? A vida trouxe uma demanda.
A mulher colocou a demanda para o homem. O homem serviu a mulher. E ela seguiu ele na condução desse servir. Até a situação estar resolvida. E isso é uma dinâmica sadia. Tá? Que não quer dizer que é o homem e a mulher, é o masculino e o feminino. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, a mulher pode ter uma habilidade. Você vai fazer um botox, por exemplo, com a Tatá, né? Você fala o que você quer, mas quem tem que conduzir o processo é ela que tem um domínio técnico. Com certeza. Então, naquele momento ali, você é feminino, ela é masculino. Ela é autoridade. Então, aí você pede, ela serve e você segue, né? Então, é só isso que a gente precisa entender para parar essa guerra. Né? O homem mesmo, se eu puder dar um recado para eles, cara, você está aqui para servir a mulher. Tá? Encontra prazer nisso. Né? Não é uma conversa religiosa, é uma conversa na base do instinto. Começa a encontrar prazer olhando para a carinha da mulher que está com você e vendo que ela está feliz com o que você é. E aí você vai ter o que você quiser, pode ter certeza. Não sei que a pessoa seja muito doente do lado de lá. Aí é a história para consultório, né? Gustavo, o que é o seu projeto Mente Sã? Obrigado. Esse projeto é o seguinte. Eu, inclusive, na primeira aula, eu decidi, de um tempo para cá, fazer um trabalho de desenvolvimento desse assunto, mas que tivesse uma base mais técnica, né, menos opinativa, assim, com base nessas culturas. Né? Então, peguei uma referência que tem uma base junguiana, que não é nem o Red Pill e nem aquele homem frouxo que a gente falou aqui, né? Mas um homem que entenda o que é a maturidade do masculino e a imaturidade do masculino. Então, eu tomei um livro que ele fala de 4 arquétipos, né, que são tipos arcaicos, rei, guerreiro, mago e amante, em que o autor dá uma destrinchada sobre como esses arquétipos eles operam no polo positivo, no polo negativo, que seria a imaturidade e a maturidade, e como eles se articulam entre si. Né? Então, o projetinho que eu comecei para seguir essa referência, né, de forma sequenciada, exatamente para isso que você quis com o podcast também. Para um homem que está ali e fala assim, porra, cara, eu preciso de alguma referência para construir alguma coisa, não sei mais o que é isso. De repente, tudo que eu faço é errado. Né? Assim, é mais ou menos isso que a gente está sentindo. Né? E ainda está uma bordoada de... Né, não pode muito abrir a boca. Então, nós estamos meio que no lugar que a mulher ocupou há um tempo atrás, oprimida e silenciada. Né? Você sabe, tem coisa que nós estamos falando aqui até que pode dar BO, você sabe disso, com uma pessoa que é mais passional, que é menos criteriosa, né? E nós estamos com medo de falar as coisas, estamos com medo de ser homem, né, ultimamente. Isso é um problemaço. Então eu me propus aqui, né, de uma forma gratuita lá no YouTube, né, a compartilhar essas informações, né, para que os homens tenham alguma referência do que é construir um masculino mais saudável. Né, com uma base assim, sólida, tranquila, né, que não vai te exigir nem tomar Campari, nem pintar a unha, entendeu? Pode ficar tranquilo. Unha de preto, pintar o dedinho. Se quiser, pinta, entendeu? Mas se não quiser, não pinta também. Quer tomar Campari, toma. Se não quiser, não toma. Essa que é a essência. Eu sou eu sei de mim, é isso que eu vou constituir. Eu tô vivendo na vida, aqui no Projeto Mente Sã, para me colocar naquele lugar que eu falei aqui antes, do rei sábio, o rei da minha própria vida. Eu construo meu reino aqui. No figurativo, né? E eu sou eu, né? Eu sou eu e vou continuar sendo eu. Então a gente está lá para bater um papo sobre isso, né? Sobre esses arquétipos, sobre como a gente pode desenvolver mais maturidade na nossa vida, nas nossas relações, como é que a gente pode virar homem mesmo, né? E eu falo de uma forma muito clara no começo ali que eu não tenho pretensão nenhuma, é um caminho que nós estamos construindo junto. Então não sou um cara assim, eu sou o rei do como ser homem, né, estou te ensinando aqui do meu lugar de mestre, não tem nada disso não. Né, todo mundo vai errar, todo mundo não vai conseguir sustentar eventualmente, né, a importância até da nossa fraternidade nesse sentido, né, das nossas sociedades. Né. Eu brinco que esses dias um amigo meu me convidou a fazer parte de um projeto também de trabalho de cura do masculino, e numa linguagem que é legal, mas eu falei, cara, não é isso que eu estou buscando agora. Porque o meu masculino agora eu estou tratando, quebrando o pau no jiu-jitsu 7 horas da manhã com o pessoal que está lá, porque aquele encontro ali, por mais que seja uma coisa só hobby, né, hobbyista, mas ele ativa em mim o que eu estou precisando trabalhar. Né? Então a ideia do Mente Sã no geral é você se conhecer e ter uma referência mais clara do que é ser um homem bom, um homem maduro, para você construir esse caminho por você. E a gente vai se ajudando ali. Né? Então são todos muito bem-vindos para conhecer. Cara, que projeto
foda. Tomara que cresça, né? Tomara que os homens que cresça. se tornem homens de verdade e abandonem a infantilidade. Né? Isso. Eventualmente, quem é de BH, onde é seu consultório, como faço para te encontrar? Cara, para me encontrar no Instagram, Gus Cury Terapeuta, Cury CURY, meu canal no YouTube, que é Gustavo Cury Espaço Terapêutico, o TikTok também é Gus Cury Terapeuta, meu telefone, né? 319-8751-2543. O meu consultório físico atualmente fica no bairro Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte, mas eu atendo também online. Né, e estou ensaiando aí trabalhos em grupo novamente para casais e para homens. Tá começando a surgir uma demanda. Né? Então, graças a Deus, a agenda é bem movimentadinha, mas ela tem flexibilidade, mas a gente está tentando abrir espaço para esses projetos mais específicos também. Te agradeço demais. Eu que agradeço, claro. Pode ficar tranquilo que eu saio do episódio mais macho. Saiu? Mais homem. Tá engrandecido? Tô engrandecido e eu vou jogar menos videogame a partir de então. Vou conversar com a Tata depois, tá? Mulheres, a vida é fácil. Então, se você quiser impulsionar o seu homem, não fala que ame. Fala que você tem orgulho dele e espere. A gente não precisa escutar que a gente é amado. Mas se vocês falarem pra gente que sente orgulho da gente... Tô mentindo? De jeito nenhum, cara. Aliás, o homem é ridiculamente simples, né? E besta até. E sabe com o que eu aprendi isso? Atendendo prostituta. Né, mestres no assunto, porque prostituta não vende sexo, ela vende aplacamento de carência masculina. O que ela faz? Joga o cara lá em cima. Né? O cara quer voltar lá toda hora. Né? Então, assim, falar que se orgulha, falar que confia, falar assim, porra, véio, isso é foda, né? Pegar um negócio que o cara fez, isso não podia ter virado um problema. Né? Eu brinco muito com a Lari, assim, eu falei que eu vou transformar isso em método. Que ela tem um negócio que eu chamo de nhonhonhon, que eu não sei fazer, né, de pedir as coisas para mim, que ela fala assim, e é assim mesmo, Gu, levanta comigo para ir no banheiro de madrugada, porque eu não tô querendo ir sozinho, não sei o que, e olha que aquela carinha, fala, que você vai lá e fala, porra, véio, você sabe que você tá sendo enganado, você faz do mesmo jeito, você faz querendo, né, porque pede de um jeito suave, pede de um jeito doce, né, que não é manipulativo, e aí se junta isso com reconhecimento, é só o que a gente precisa. Assim, né? Um homem que é reconhecido, ele vai dar se for um homem mesmo, né? Se for maduro, ele vai dar o melhor dele para servir aquela mulher. É muito fácil mesmo. É muito simples, né? Seus fitness, curtam, comentem, compartilhem, engajem. A gente está aqui tentando fazer um trabalho muito legal, até porque Belo Horizonte carece de produtos digitais de qualidade. Mas é isso. Estamos aqui toda semana e pode ficar tranquilo que você vai ter contato com as pessoas mais relevantes de Belo Horizonte aqui nesse episódio. Até mais.